E, meus amigos, por incrível que pareça, o futebol brasileiro deu uma melhorada tecnicamente e taticamente também. Observando os jogos aí da primeira divisão, da Série A e principalmente da Série B, o que a gente percebe? A gente percebe que o esquema predileto, tanto na Série A quanto na Série B, ainda é o 4-4-2. Com uma, vamos dizer assim, evolução para aquele famoso esquema argentino, né? Que é o 1, que era o Maradona, e 2 atacantes enfiados. Está cada vez mais próximo disso o futebol brasileiro, né? Quase todos os times estão jogando dessa forma, né? Não sei aí no caso, né? Se porque na verdade existe vamos dizer assim, uma obrigação de se fazer o resultado, porque você tem que somar pontos quase todos os jogos, né? E as retrancas, elas vêm, mas elas vêm em cima de um resultado durante o jogo, né? Não é mais aquele time, os times já não entram em campo tão defensivamente assim. O futebol brasileiro mudou um pouco a postura tática, apesar de prevalecer sempre a marcação. E isso está acontecendo na primeira e na segunda divisão, que eu tenho visto. Na terceira divisão, confesso para vocês que vejo poucos jogos. Mas a terceira divisão é tecnicamente bem inferior à segunda, e nem se fale em relação à primeira. Isso significa o quê? Significa que na Copa do Mundo nós devemos ter uma seleção brasileira cautelosa, mas tremendamente ofensiva, principalmente em termos de contra-ataque, né? Que é o que sempre funcionou aqui entre nós, né? Tirando o período romântico do futebol, que é a Copa de 1958, a Copa de 1962, onde prevalecia realmente o talento individual do jogador brasileiro, né? Do jogador argentino, aí sim, aí houve uma certa tendência para nós, mas a partir de que os europeus se reestruturaram da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né, eles realmente voltaram a dominar fisicamente, né, os esportes. E aí ficou complicado jogar com os europeus, né, porque eles são muito mais fortes, têm muito mais preparo físico. E a gente tem que ter mais ou menos um preparo físico semelhante, né, para poder encarar esses brancões, como se falava no meu tempo. Mas o futebol brasileiro está evoluindo bem. O que falta agora é achar a peça certa para o lugar certo. O Mano Menezes vai ter esse trabalho, porque taticamente é mais ou menos isso. É marcação e saída rápida em contra-ataque, né? É mais ou menos o que o Muricy fez no Santos. Não fica muito longe disso, né? O que o Abel Braga fez com o Internacional, quando o Internacional foi campeão. As nossas referências são essas. O romantismo, meus amigos, infelizmente no futebol acabou, né? E nós agora vamos tentar resgatá-lo na base do contra-ataque. É o único jeito. E tenho dito.